ao Senhor. Amém. Muito bem, pastores, irmãos, alguém mais? Quem é? Erasmo? John? Ismael? Aqui tem um. Tá bom. Eu queria comentar um pouquinho sobre o texto que nós lemos no início do encontro, aquela parte em que vão aqueles dois a caminho de Emaús. Eu sempre fico impressionado com aquele acontecimento. Eu fico imaginando, eu gosto de imaginar, imaginando aqueles dois homens, um chamado Cleopas, e o outro não diz o nome, vamos dizer que ele chama Benjamim. O Cleopas e o Benjamim voltando para Emaús, saindo de Jerusalém, 3 dias depois da morte de Jesus, e indo, creio que meio tristes, cabisbaixos, comentando acerca dos últimos acontecimentos, e vinham tão assim, perplexos e fazendo aqueles comentários: eu não estou entendendo nada, como é que foi acontecer isso? Por que mataram Jesus? Um falava uma coisa, outro falava outra, e eles estavam tão compenetrados na conversa deles, que nem perceberam que um terceiro caminhante aí se colocou perto deles. Eles nem deram muita importância. Que esse sujeito que está aqui perto de nós, aqui, seguiram conversando, e Jesus foi ficando mais do lado dele, quase que fez assim para eles, para ver se eles davam atenção para ele. E aí Jesus diz assim: eu percebo que vocês estão conversando aí muito animadamente sobre alguma coisa. Que é isso que vocês estão conversando? Sobre o que vocês estão conversando? Quando Jesus fez essa pergunta, eles pararam e diz assim: estamos falando sobre os últimos acontecimentos de Jerusalém. Está vindo de lá também, não está? E Jesus, é interessante, né? Eu imagino o humor, a maneira como ele nos trata, assim, uma maneira bem pessoal. E ele diz assim: quais? Os acontecimentos? Quais? A gente percebe no humor de Jesus aqui, né? E eles fazem uma afirmação interessante, eles falam assim: espera aí, será possível que você é o único que não sabe? que engraçado a situação, né? Jesus é o único que não sabe o que aconteceu. Você é o único que não sabe? Todo mundo sabe lá em Jerusalém. Isso foi um acontecimento, não teve como esconder de alguém. Como que você não ficou sabendo? E Jesus: quais? Interessante. E aí eles falam: não, os acontecimentos sobre Jesus, o Nazareno, um varão, profeta, aprovado por Deus, poderoso em palavras, poderoso em obras, tão poderoso, tão cheio de unção, que nós estávamos seguros que ele era o Messias, que ele era o profeta que havia de vir, que ele era o Salvador de Israel. Mas não sabemos explicar. Mas as autoridades, os judeus, mataram a ele. E já passou 3 dias. Agora estão voltando aqui para Emaús, voltando para nossa casa, não sabemos mais nada. Aí Jesus olhou para eles e falou, se fosse na nossa linguagem portuguesa: mas vocês são cabeça duras mesmo, hein? Seus nécios e tardos de coração, coração demorado, cabeça dura, para entender os profetas. Vocês não leram os profetas que falaram que era necessário que o Messias padecesse primeiro, antes de entrar na sua glória, e que depois, no 3º dia, ele ia ressuscitar?
E Jesus começou a pregar para eles, passar a catequese com eles de novo, recordar o livreto 1, 2 e 3. Eles tinham esquecido, não criam. E Jesus foi conversando com eles, puxa, esse aqui diz que não sabia os acontecimentos, mas ele sabe um monte das escrituras. E o coração deles começou a ficar aquecido com aquelas palavras. E a conversa estava tão boa que quando chegou na entrada do povoado chamado Emaús, Jesus fez menção de seguir adiante como, bom, vocês vão entrar aqui, então, tchau. Aí eles, olha, o sol já está se pondo, já vai ficar noite, não quer entrar conosco na nossa aldeia, comer conosco, dormir lá em casa? E Jesus, está bem. E quando chegou na casa, prepararam lá um café, trouxeram um pão daqueles caseiros, né? Aqueles gostosos pães feitos lá no Oriente. E quando sentaram à mesa, Jesus tomou o pão, ergueu os olhos aos céus, abençoou o pão, partiu o pão. Quando Jesus fez isso, eles lembraram como Jesus fazia. E os olhos deles foram abertos, eles viram, é Jesus. E quando se deram conta que era Jesus, Jesus desapareceu. E eles, um olhou para o outro, Cleopas, você é um cabeça dura, né? Eu sou um cabeça dura. Como é que nós não vimos que era ele? Como é que não ardia o nosso coração? Nós estávamos com um coração diferente. Como é que nós não percebemos que era ele? E já esqueceram do café, do pão e voltaram de novo agora para Jerusalém, mas não agora caminhando, voltaram correndo para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, foram procurar os discípulos, acharam os discípulos e estavam todo mundo lá atônito. As mulheres, nós vimos o túmulo, uma veio, ele apareceu para mim, outra eu vi um anjo. Os apóstolos estavam conversando, enquanto eles conversavam, ele ressuscitou. Nisto Jesus veio, se colocou no meio deles e disse, paz seja com vocês. E eles ficaram olhando assim. E um deles diz, nossa, isso é um espírito. Continuava ainda com cabeça dura, não é mesmo? Uma vez, quando Jesus estava andando sobre as águas, eles gritaram, é um fantasma. Acharam que Jesus era um fantasma. Agora estavam achando que ele era um espírito. É um espírito. E Jesus, com sua paciência, diz, meus queridos, vem cá, coloca a mão aqui nas minhas mãos, onde foram cravados os cravos, coloca as mãos aqui nos meus pés, nos meus lados, veja que sou eu mesmo. E eles vieram, tocaram nele, Jesus abraçou eles, e mesmo assim ainda ficaram, não é possível, é Jesus mesmo. E Jesus, vendo que eles estavam confusos ainda, disse, vocês têm alguma coisa para comer aqui? Eu creio que André, que era o mais rápido assim para pensar, disse, foi lá, já buscou um peixe assado, trouxe um peixe, trouxe um favo de mel. Jesus sentou ali e comeu. Você imagina, né? Jesus depois de ressuscitado, comendo. E eles ficaram olhando. E ele come. Ele morreu, ressuscitou e está comendo. E Jesus ali com eles, pôde dizer para eles, eu estou aqui, e foi aberto então o entendimento para que eles compreendessem as Escrituras, compreendessem que Jesus ressuscitou, e que isso estava escrito, que Cristo havia de padecer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento a todas as nações, para a remissão dos pecados, e começando por Jerusalém, que assim fizesse. E ele disse, eu envio sobre vocês a promessa do meu Pai. Vocês esperem aqui em Jerusalém, até que do alto vocês vão ser revestidos com poder. E aí vocês vão sair por toda parte e vão pregar o Evangelho a toda criatura. E quem crer e for batizado vai ser salvo. E quem não crer já está condenado. E então levou até Betânia e erguendo as mãos sobre eles, os abençoou. Enquanto abençoava, ele foi subindo às alturas, elevado aos céus.
E nós sabemos que ali em Atos, conta que 2 anjos apareceram e disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Este Jesus, que vocês estão vendo subir, da mesma maneira, Ele vai voltar, Ele vai voltar, Ele vai voltar. Mas enquanto isso, é para ir pregar o Evangelho. O Senhor diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. E desde então, Ele está conosco. Ele disse: eis que estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Vão por todos os lados, vão por todos os povoados, todos os lugares, pregue que eu morri, mas que eu ressuscitei e que eu vou voltar para salvar todo aquele que crê. Aleluia. Creio que nós podemos ficar em pé e cantar um cântico de adoração ao nosso Jesus, Ele que ressuscitou. Aleluia. Vamos ficar em pé.